Domingo pela manhã não deveria ser um dia de faxina e sim de descanso, mas quando se mora só, estuda período integral e tem uma cachorra bagunceira é o que me resta. Depois de arrumar a casa, já no final da tarde eu planejei estudar e nessa hora tudo que eu queria é que essa mesa desorganizada de ontem estivesse arrumada, assim num estalo. Mas não é desse jeito que acontece, tá aí a realidade. E eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu odeio fazer limpeza, mas eu também não suporto coisa suja. Então pra começar eu tirei todas as coisas que estavam em cima da minha mesa pra poder passar um pano e também organizei as minhas anotações antigas, eu coloco elas todas numa pastinha e assim eu sempre tenho elas comigo se eu precisar mais pra frente. Pessoal, tô vendo que aí no vídeo a luz não tá legal. Eu não sei se é porque eu não troco a lâmpada faz um tempo, ela ficou 2 anos sem usar, então talvez tenha alguma coisa a ver, eu não sei. E todos os meus aparatos pra luz que ficaram lá em Mogi, então não teve como trazer, né? E eu espero que vocês entendam. Aí eu tô te mostrando o tanto de folha que eu precisei pra copiar a matéria de 2 aulas de patologia especial. Gente, é muito conteúdo, são várias doenças, vários sistemas. Você tem que entender o mecanismo de formação de cada uma delas, então é muito conteúdo mesmo. E ainda tem gente com o pensamento de que quem faz medicina estuda bem mais, que não tem vida social. Aliás, se você encontrar a minha vida social, me avisa, fala que eu tô procurando por ela, porque eu não... Enfim, a verdade é que as pessoas têm que sim valorizar a veterinária, não só a medicina, que também é muito bonita, mas é tudo medicina na verdade, só que a veterinária você tem que estudar algumas espécies a mais, e a gente não tem a mesma valorização. Essa caneta anterior, eu acho ela ótima, indico muito Pentel Energel. Essa é uma caneta bem pigmentada, ela não borra quando você passa marca-texto, e essa brush neon foi minha professora que me deu, ela é maravilhosa também. Bom, você que é novo aqui, deixa eu te situar. Meu nome é Alana, faço medicina veterinária na Federal, em Bom Jesus, uma cidade bem pequena e muito calor aqui no Piauí, mas eu sou natural de Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu comecei a faculdade em 2020, aí depois de 2 anos só que a gente foi voltar pro presencial. Então já faz praticamente 1 ano que eu e minha cachorrinha vivemos juntas numa kitnet. E nesse 1 ano morando sozinha, eu tive várias experiências e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu tenho certeza que quem estuda ou trabalha fora vai se identificar muito com o que eu vou falar aqui agora. E quem ainda não teve essa experiência vai sair desse vídeo com uma noção de como é e pensar bem se vale a pena realmente tudo isso. Bom, pessoal, como eu falei muita coisa nesse vídeo, eu não vou conseguir narrar o que eu tô fazendo. Então eu vou deixar a legenda dizendo o que eu vou fazer. Mas é basicamente, estou estudando patologia especial de noite, depois eu vou para patologia clínica e de manhã também continuo estudando patologia clínica e no final eu apareço de banho tomado. E tudo que eu falar aqui não é nem 1/3 do que eu queria falar, porque só são 15 minutos. Se eu for falar tudo, vai dar mais de 1 hora, aí não é legal, né? Tem até um post que rola por aí, que eu acho que todo mundo da minha sala já repostou, porque ele fala de forma bem resumida exatamente como é morar longe. E se eu achar ele, eu ponho aqui. No geral, é mais ou menos isso. Claro que cada um tem suas opiniões, necessidades e bagagens diferentes, como por exemplo, para mim a época do Enem foi bem mais desafiadora. Mas é sobre isso, você vai precisar fazer concessões para poder seguir seu sonho, inclusive aquelas que vão apertar o coração. Eu separei esse tema em 4 tópicos que eu achei mais importante para falar. E o primeiro é em relação à cidade. Bom, primeiro eu vou começar falando sobre a cidade onde eu moro. Ela fica 9 horas de cidades que possuem aeroporto, Teresina e Barreiras. Tudo então é muito longe, isso vai influenciar no preço das coisas, no custo de vida e também na qualidade de vida. Tá, e você pensa, costuma ter um alto custo de vida em cidades que são mais desenvolvidas. Só que não é o caso de Bom Jesus, por exemplo, que é o interior onde é tudo de difícil acesso, isso acaba atrapalhando em muitas coisas. Como é longe de tudo, é literalmente o fim do mundo, então as coisas aqui, se tem, são muito caras, ou às vezes não tem o que a gente precisa. Então, assim, eu acho que eu devia ter visto melhor a cidade onde eu ia morar, conhecer mais e tá aí algum dos critérios que eu acho legal você dar uma olhada para ver se é bom ou não morar naquele local. Como, por exemplo, a saúde. Eu vou dar um exemplo. Aqui eu não gosto do modo como o SUS atua. E sim, é diferente da minha cidade, em que você perde boa parte do seu dia marcando a consulta pela manhã e você tem que chegar bem cedo para poder marcar, senão depois não tem mais como. E aí você
você tem que ir na consulta pela tarde, que é depois a partir das 2 horas. E nisso, então, eu já perdi boa parte das aulas do dia. Então, assim, se assim você, como eu, precisa estar indo no médico a cada 1 ou 2 meses, é bom você dar uma olhada como é que é o SUS aí da cidade. Outra coisa legal de você analisar é como é o transporte na cidade. No meu caso, a gente só tem o ônibus da Federal e o mototáxi e táxi, eles são absurdamente caros, mesmo sendo um cubículo a cidade. Então, assim, pra mim, o ônibus passa de 1 em 1 hora, 2 às vezes. Então, é um pouco complicado depender só do ônibus. Às vezes eu tenho que ir a pé. E pensa numa cidade quente, foi considerada a cidade mais quente do Brasil. Então, são muitas coisas a se analisar, sabe? É muito importante que você faça isso para que você consiga terminar a faculdade. Porque se foi muito difícil viver naquela cidade, às vezes não vale a pena. Então, isso pode acabar fazendo com que você queira desistir. Eu falo isso por mim mesma, porque na época quando eu passei pra cá, pra Bom Jesus, eu morava perto, eu morava a 9 horas da minha cidade. Agora eu tô morando a 1 dia e meio. Isso é outra coisa que me gasta dinheiro, gasta tempo. Eu só posso ver minha família nas férias. Em finais de semana eu não consigo, infelizmente. Então, assim, são muitas coisas que acabam pesando. Então, assim, eu escolhi por impulso. Eu passei, fiquei feliz. Eu, infelizmente, não procurei saber muito sobre a cidade. Então, acabou que eu comecei a viver lá. No início eu tentava, aguentava, mas hoje eu vejo que minha qualidade de vida mudou muito, muito para pior. Então, assim, que me restou? Tentar transferência. Então, eu tô tentando transferência para Minas Gerais. Eu vou contar para vocês se eu conseguir ou não. Já já sai o resultado. Então, assim, eu já aviso para vocês, é um relato sincero meu, que vocês procurem saber sobre a cidade, se vocês vão conseguir se adaptar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que odeia calor. O que eu fui fazer em Bom Jesus? Então, para fechar esse tópico, você tem que escolher uma boa cidade, de acordo com as suas necessidades, né? Porque cada um tem as suas, tá bom? O segundo tópico é sobre cuidar de uma casa e conciliar os estudos ao mesmo tempo. Isso, já digo de antemão, é uma coisa muito difícil de se fazer, mas eu acho um desafio super legal. Eu gosto muito de morar sozinha e ter que me ocupar com essas coisas. A vida fica muito corrida, eu gosto desse estilo. E assim, não é fácil, mas você aprende várias coisas e você acaba crescendo com isso, sabe? Eu vou ser sincera com vocês, eu tive que dar menos atenção pro estudo e com isso as minhas notas abaixaram. Não por conta de não ser mais EAD, mas eu sinto que eu dei menos atenção pro estudo. Isso é um ponto contra, né? Mas a gente tem que se acostumar que uma hora vai ser só nós no mundo, cuidando das nossas coisas, dos nossos perrengues. E eu vou ser sincera, minha casa nem sempre estava arrumadinha, limpa. Às vezes eu não conseguia dar conta e eu preferia dar conta do estudo. Então eu vou falar aqui pra vocês como era mais ou menos a minha rotina diária, pra vocês verem o que se passava. Eu costumo acordar às 6h30, não tenho uma rotina de skincare nem nada, muito simples, de higiene matinal. E depois que minha cachorra comeu o fio do fogão, nunca mais fiz café da manhã, fui direto pegar o ônibus 7h10. E o próximo só é 9h15, então, ou seja, eu tenho que pegar esse de 7h10, ou senão só chego 10 horas na faculdade. E aí já perdi um monte de aula, né? Então tem o horário do almoço, que a gente come no restaurante universitário por um preço bem acessível, que salva muita gente. Comida em casa leva muito tempo, né? E a gente almoça e janta. Então, assim, tem aula de tarde, de 2 até às 5, às vezes até às 6. Então a gente passa o tempo inteiro na faculdade, não tem muito o que fazer além disso. Que, aliás, é muito ruim, porque se você precisa resolver alguma coisa em horário comercial, ou você falta ou você não resolve. Então a gente janta, pega o ônibus de 6h15 para voltar para casa. No meu caso, eu chego 6h40 e aí eu dou uma respirada, porque, gente, a gente chega um lixo da faculdade, muito cansada. Então o que eu faço? Eu costumo estudar na hora do almoço para não sobrecarregar de noite. De noite eu vou fazer algumas coisas, dar uma limpadinha aqui e ali, cuidar da Rick, dá muito trabalho. Então, assim, acaba que não dá para estudar muito de noite, porque já chega cansada, ainda tem que fazer as coisas da casa. Então, assim, é muita coisa, é uma rotina sobrecarregada, sim. Chega final de semana, você só quer dormir, sabe? Mas aí você lembra que você tem que estudar, porque se você não estudar, você vai mal na prova. Então, o que te resta é estudar e, enfim, ver se você consegue dar conta da casa, dar conta de lavar roupa. Por exemplo, eu lavava roupa todo final de semana. Era assim que dava pra mim. Resumindo, nunca vai dar tempo de fazer tudo o que você quer. Eu abdiquei de cuidar
de mim, sabe? Teve até uma época que eu tava indo pra academia, gostava muito, porque todo o estresse que você tinha, você relaxava. Pelo menos comigo era assim. Só que também eu tava estudando menos e tava tudo muito corrido, eu tava dando menos conta de cuidar da casa, então eu resolvi parar. Até porque eu chegava muito tarde em casa, eu tinha que voltar andando, era perigoso. E no final de semana eu costumava acordar mais tarde por estar muito cansada e passava o final de semana estudando, tentando cuidar da casa, não tinha nenhum dia de descanso. Eu me planejava para tentar deixar o domingo só para não fazer nada, mas acontecia que não dava, por mais que eu tentasse. O terceiro tópico é sobre a família que tá longe e a sua falta de rede de apoio que você tem morando sozinha. Por isso que eu falo, muito importante ver a situação da psicologia na cidade, se é fácil de marcar psicólogos, tem bastante. No meu caso, em Mogi é mais complicado do que em Bom Jesus. E assim, você morando em uma cidade desconhecida, sem familiares ou alguém para te ajudar, você é quem vai ter que resolver seus problemas e perrengues sozinho. E isso vai tomar muito tempo da sua rotina que já é sem tempo, corrida. Isso é muito estressante, sabe? E eu vou dar um exemplo. Isso aconteceu comigo não foi só uma vez. Eu perdi praticamente um dia inteiro pra ir no médico, peguei a receita, consegui e fui pegar o meu remédio. E eu tenho que ir a pé lá no centro, que é longe da minha casa, então leva tempo. Então, assim, eu perdi o dia inteiro pra estudo, pra limpar minha casa, pra tudo. E aí eu chego lá, não tenho remédio, ou então não tem na dosagem. E aí, o que eu tenho que fazer? Voltar e fazer tudo de novo, perder mais um dia. E, gente, perder um dia de faculdade é assim, prejudica demais. E você não tá perdendo só aula, tá perdendo tempo de estudo. Então, tudo conta. Isso me estressava demais. Porque se eu tivesse na casa da minha mãe, isso não estaria acontecendo. Eu não estaria perdendo esse tempo, sabe? Então, isso me estressa. Também isso já leva ao quarto tópico, que é sobre dinheiro. Esse perrengue poderia ter sido evitado ou minimizado se eu tivesse o dinheiro para poder pegar mototáxi, indo e voltando. E aí eu poderia ter perdido menos tempo. Mas isso é só um exemplo e tem vários outros que eu já nem lembro mais, para ser sincera, mas um que me irritou muito foi esse, então eu tô contando, né? Mas é imprescindível que você tenha uma economiazinha, porque você vai precisar de dinheiro para várias circunstâncias que você pensa que não precisaria, sabe? Então vai ter muito extra. E assim, isso advém muito de você estar sozinho. E os seus amigos, não culpe eles, porque eles também vão estar no próprio corre deles. Então, assim, você tem que cuidar de você mesmo sozinho, essa é a verdade. Então, eu falo de todos esses tópicos porque nessa aventura de viver sozinho em outra cidade foi o que mais eu achei necessário de ser refletido, sabe? Então, se você passou no Enem para uma outra cidade, onde tudo é novo e desconhecido, preste atenção nesses fatores e vê se vale realmente a pena. Ou senão você tenta de novo no próximo ano para algum lugar melhor. Eu digo lugar melhor tanto em relação à distância da sua família, à distância da sua cidade, do dinheiro que você vai dispor para morar em outro lugar. O desenvolvimento da cidade costuma ser mais caro, né, nas cidades mais desenvolvidas, mas nem sempre é assim. Vejamos o meu exemplo. Se a cidade não é tão violenta assim, se você vai ter fácil acesso às suas necessidades, o que você precisa, seja comida, seja saúde, enfim, qualquer âmbito da sua vida, você tem que ver isso, porque quanto mais difícil for para você viver naquela cidade, mais difícil vai ser para você continuar o curso. Então você pode não perder alguns anos da sua vida, mas você pode atrasar um pouco o seu objetivo, porque não vai ser uma perda, porque você também está aprendendo, sabe? A sua vida na faculdade vai ter suas próprias dificuldades, né, no mundo acadêmico. Então é muito bom que você se sinta bem no lugar onde você está estudando. No meu caso, o meu refúgio era a faculdade, porque estava realmente muito ruim para mim. Tanto que eu não quero ficar lá. Agora eu tô narrando o final desse vídeo aqui na minha casa, graças a Deus. Eu queria muito voltar para cá. Então eu realmente já desisti de ficar lá. Eu vou tentar as transferências. Se eu não conseguir, eu vou estudar para Enem, começar tudo de novo. Mas para lá eu não volto porque a minha vida lá, a qualidade de vida é muito ruim para mim. Não serve, não me adaptei. E eu penso que assim, que talvez com esse vídeo eu possa ajudar vocês de alguma forma. Porque foi uma coisa assim que ninguém me avisou. Eu nunca pensei nesse lado. Eu nunca pensei que eu poderia não me adaptar de jeito nenhum a uma cidade, a uma vida, a um estilo de vida, sabe? Então,
Eu espero que ajude vocês a pensar bem, pensar melhor e não ir por impulso, que nem foi pra mim. Que eu fiquei chocada, né, de ter passado numa federal. Não pensava isso, que ia acontecer de primeira. Então foi tudo muito rápido, eu não pensei muito. Minha mãe também ficou muito feliz com isso. Então, assim, a gente não pensou nessa possibilidade. Mas, como eu disse, não é uma coisa que eu me arrependo. Embora tenha sido um erro, não é um erro que eu me arrependa, porque me levou a muitas experiências novas que me fizeram crescer como pessoa. E também eu gostei muito de ter estudado por lá, minha vida, minha rotina acadêmica, eu amava mesmo. Como eu disse, era o meu refúgio a faculdade. Também tiveram outras questões mais pessoais que eu tive que ir embora de lá também. Então, assim, foram muitas coisas e cada um sabe das suas necessidades, né? Então, eu espero que vocês entendam. E é isso, pessoal. Muito obrigada.